A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas e sou especialista na evangelização e discipulado de crianças no Ministério Infantil. Nós temos uma programação diária chamada Aprendendo Junto no Ministério Infantil. Cada dia nós temos uma videoaula diferente sobre um assunto relevante no Ministério Infantil. Se você ainda não assistiu às outras videoaulas, nós temos uma playlist no canal com todas as videoaulas. A aula de hoje, o tema é liderança no Ministério Infantil. E nós queremos conversar nessa aula como envolver as famílias no Ministério Infantil. Muitas igrejas, muitos líderes de criança, muitas pessoas que trabalham no Ministério Infantil têm uma grande dificuldade do envolvimento da família no Ministério Infantil. Talvez você está procurando estratégias, está procurando maneira de engajar mais as famílias da tua igreja dentro do Ministério com crianças, e nessa aula nós vamos conversar sobre isso. Queremos falar um pouquinho sobre a importância do envolvimento da família no Ministério Infantil e queremos também falar sobre estratégias que você pode usar para o engajamento dessas famílias no Ministério Infantil. Lembrando sempre, se você não se inscreveu no canal, pare tudo agora, vá lá em se inscrever, se inscreva. No final dessa aula, durante essa aula, deixe um comentário sobre aquilo que é importante, relevante para você nessa aula. Deixe também o seu like, diga que gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal relevante e esse conteúdo ser indicado para outras pessoas. Então, esse é um conteúdo gratuito e uma maneira de você nos abençoar é inscrevendo no canal, deixando o teu comentário, deixando o teu like. Também vai lá em compartilhar, clica e copia o link, manda para os teus amigos sobre essa aula. Isso tudo vai te abençoar muito e vai abençoar a vida de outras pessoas. Papel, caneta do teu lado, vamos orar e começar a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que vai assistir essa programação, vai participar dessa aula. Venha ao encontro deles com conhecimento, com estratégia, Senhor, que as famílias desta igreja sejam abençoadas, que eles possam envolver, Senhor, os pais no trabalho da evangelização e discipulado de crianças, para que teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Engajamento da família no Ministério Infantil. Desde quando eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil, existem duas coisas que o Ministério Infantil pode fazer. Ele pode ser o adversário da família, então apontando os erros da família, criticando a posição dos pais e se tornar um grande adversário da família. E a família se afastar do Ministério Infantil por causa da sua posição como adversário. Ou o Ministério Infantil pode ser um parceiro da família, buscar conhecer as dificuldades da família e trabalhar para que essas dificuldades sejam sanadas, buscar ajudar pais e mães a conduzir filhos no caminho do Senhor e trazer coisas relevantes que edifiquem a família, que transformem a família através do poder da palavra de Deus. Eu digo para você que Ministério Infantil ele é parceiro da família, ele deve trabalhar em parceria. Mesmo quando nós vemos uma situação que não está de acordo com a palavra, nós vemos alguma situação, eu trabalho muito com famílias com desajustes, então minhas famílias, a maior parte dos que vêm para nós, as famílias têm desajustes familiares, e nós trabalhamos da melhor maneira possível de ajudar essa família a sanar essas dificuldades. Então você, meu irmão, você, minha irmã, talvez está buscando estratégias para envolver as famílias da igreja no Ministério Infantil. Então é muito importante dentro do Ministério Infantil nós entendemos que nós não só trabalhamos com as crianças, mas também trabalhamos com as famílias. Então nós devemos abranger um todo, as crianças e suas famílias. Eu falo que muitas vezes para ajudar uma criança no Ministério Infantil, nós precisamos envolver toda uma família, trabalhar toda uma família. E isso é importante. Então, no ponto 1, a importância do envolvimento da família no Ministério Infantil. Então, é necessário que o pai, a mãe, os avós, toda a família estejam realmente envolvidas no Ministério Infantil, realmente interessadas na vida espiritual da criança e trabalhando para o seu crescimento espiritual. Pastor, por que é importante a família se envolver no Ministério Infantil? Primeiro ponto,
A família tem uma grande função dentro da formação espiritual das crianças. Nós vemos lá no Antigo Testamento que a formação espiritual da criança ela é muito colocada sob responsabilidade da família. Então, se você for ler Deuteronômio no capítulo 6, você vai ver a função dos pais em transmitir o conhecimento da lei aos filhos. Então, nós precisamos compreender que a família ela é uma extensão da igreja, ela é uma extensão da vida cristã, e nós precisamos entender isso. Por quê? Porque todo aquilo que é ensinado na igreja deve ser reforçado dentro da família e trabalhado para a prática daquilo no cotidiano da vida da criança. Então nós precisamos envolver a família, por quê? Para que a família ajude a colocar em prática aquilo que a criança aprende na escola bíblica infantil, no culto infantil. Então a família vai nos ajudar nesse trabalho, nesse processo. Outra coisa importante é conscientizar a família que eles têm um papel relevante na vida da criança. Nós sabemos que o meio que a criança está inserida, e principalmente o núcleo familiar, tem uma grande importância como referência. Então, dentro da escola bíblica infantil, dentro do culto infantil, nós vamos apresentar a palavra de Deus como uma teoria, como aquilo que precisa ser feito, mas dentro da família, a criança vai ver a prática daquilo que foi ensinado, vai observar Deus trabalhando na vida dos pais, dos avós, dos tios e compreender que aquilo que está dentro do lar é muito importante para a vida deles. Quando nós vemos Paulo falando com Timóteo, Paulo vai salientar o papel importante da sua família, principalmente o papel da sua mãe e o papel da sua avó. Paulo fala, olha, você recebeu a base do conhecimento da palavra de Deus dentro do teu lar. E esse conhecimento se solidificou no teu coração, te dando uma base sólida para hoje administrar um ministério na casa de Deus. Então a família vai ter um papel muito importante na solidificação dos ensinamentos, na concretização daquilo que foi ensinado através da prática dentro do lar. Então nós precisamos que as famílias estejam conscientes que a formação da palavra de Deus, da prática da palavra de Deus vai vir através do exemplo dentro de casa, através daquilo que é praticado dentro de casa. Então a família é muito importante porque ela vai ser a extensão da escola bíblica infantil, a extensão do culto infantil, no incentivo das crianças a praticar aquilo que foi aprendido. Então ela vai incentivar na prática aquilo que foi aprendido. Segundo ponto importante, porque é importante o envolvimento da família dentro do ministério infantil, é porque a igreja ela é apenas uma parceira no discipulado infantil. Então nós precisamos compreender que eu lembro que quando eu fui fazer um curso de evangelização de criança, uma frase muito forte é: vocês vão assentar tijolos no alicerce que a criança traz de casa. Então a base daquilo que a criança sabe, daquilo que a criança conhece de Deus, da palavra de Deus, da vida cristã, vai vir lá do lar, na formação, na primeira formação dos pais lá dentro do lar. E nós, no discipulado, nós apenas vamos ser parceiros. Nós não podemos também trazer toda a responsabilidade do discipulado infantil, da evangelização infantil sobre o ministério infantil e deixar a família fora. Então, dentro do ministério infantil, nós vamos ser parceiros, nós vamos trabalhar com a família e não sem a família. Então, é importante porque a família deve estar envolvida, porque nós somos apenas parceiros na evangelização e discipulado das crianças. Outra coisa importante é que quando a família se envolve, quando nós temos famílias engajadas no ministério infantil, vai aumentar a frequência das crianças dentro dos trabalhos do ministério infantil. Muitos pais, eles não têm ainda a visão do quanto é importante essa primeira formação da criança no ministério infantil.
o quanto é importante investir como criança na formação espiritual deles, para que quando eles cresçam, eles tenham um encontro real e verdadeiro com Deus. Então, nós precisamos trabalhar muito na família sobre a conscientização. Muitos pais, às vezes a gente vê e fala, não levo porque vai lá passar linha só para brincar, vai lá passar linha só para ver musiquinha. E muitas vezes eles não entendem o quanto é profundo no discipulado e no crescimento espiritual da criança, o envolvimento no ministério infantil. Então, quando nós conscientizamos a família que aquele trabalho que nós prestamos com as crianças é relevante, vai ter um reflexo muito grande na formação espiritual das crianças, a família vai entender e isso vai levar a família a engajar melhor os alunos nas atividades. Então, você não vai ter dificuldade, a família vai estar a par daquilo que o Ministério Infantil vai fazer e buscar com todos os recursos possíveis colocar a criança nessas atividades. Então, quando eu invisto no engajamento da família, no envolvimento da família, primeiro, eu vou ter maior frequência das crianças no trabalho do Ministério Infantil e vão estar mais envolvidos nesse trabalho. E a segunda coisa importante nesse item ainda é o aprendizado, vai melhorar o aprendizado da criança e promover um crescimento espiritual sadio. Por quê? Porque aquilo que é ensinado na escola bíblica infantil, ensinado no culto infantil, vai ser praticado dentro de casa, vai ser incentivado na prática dentro de casa, vai ser trabalhado dentro da família e isso vai provocar um maior crescimento espiritual da criança e um maior aproveitamento daquilo que é ensinado. Ponto 1, cheque. É importante envolver a família no ministério infantil. Por quê? Porque a família tem uma importância muito grande na formação espiritual da criança e dentro da família a criança vai ver a prática daquilo que ela aprendeu. Outra coisa importante, o Ministério Infantil ele é parceiro na evangelização e discipulado da criança. Ele trabalha junto com a família para que a criança venha conhecer mais a palavra de Deus. E quando eu consigo envolver a família, vai ter um maior engajamento das crianças nas programações do Ministério Infantil e o ensino da palavra de Deus vai frutificar no coração da criança, trazendo a essa criança um verdadeiro encontro com Deus. Então, primeiro ponto, a família é muito importante estar envolvida nas atividades do Ministério Infantil. Gostou? Tinha já ciência desse valor? Você já conhecia esse assunto? Se já conhecia, coloca aqui no comentário. Pastor, eu já conhecia, a gente já faz isso. Pastor, eu aprendi agora, eu vou investir na família. Coloca aí no comentário. Diga para nós da onde você está assistindo. Então, da onde você está assistindo? Nós queremos saber da onde nós estamos alcançando e quando estamos alcançando o coração das pessoas. Se você é líder de ministério infantil ou pretende trabalhar na liderança do ministério infantil e sente sem recursos, sem formação nessa área, o Instituto Barak tem um curso online de formação para líderes do ministério infantil. Se você tem vontade de fazer um curso de liderança sobre o ministério infantil, WhatsApp 19 98235 2607, diga, quero aprender sobre liderança no ministério infantil. E nós vamos passar todos os detalhes desse curso online que vai abençoar a tua vida e te ajudar melhor a fazer o papel da liderança no ministério infantil. Ponto 2, estratégias de envolvimento da família no ministério infantil. Então, dentro do ministério infantil, muitas coisas que nós fazemos, nós trabalhamos com estratégias. Pastor, o que são estratégias? É o planejamento intencional de fazer algo. Então, quando eu planejo de uma maneira intencional para fazer algo. E no caso agora nós vamos falar sobre estratégias de envolvimento da família no ministério infantil. Pastor, eu estou com muita dificuldade, as famílias não se envolvem, os pais estão alheios àquilo que nós estamos fazendo, não temos cooperação. Como é que eu faço para envolver as famílias da igreja no nosso ministério infantil? Então, primeira estratégia, dê oportunidade dos pais de participar das atividades do ministério infantil. Muitos pais não sabem nem o que se faz lá na sala
da aula infantil, no culto infantil. Muitos pais chegam na porta da igreja, largam seus filhos, vão embora e dizem, olha, quando acabar, liga para mim buscar. E não tem ideia do que está acontecendo dentro do Ministério Infantil. E quando eu falo de envolver os pais nas atividades do Ministério Infantil, se você chegar e dizer, olha, eu estou precisando de professor do Ministério Infantil, estou precisando de voluntário, muitos pais vão dizer, estou correndo, estou numa correria, não consigo fazer isso. Então, como é que eu faço para envolver os pais e dar oportunidade dos pais de participar de alguma atividade no Ministério Infantil? Talvez na Escola Bíblica Infantil criar o Dia da Família. Hoje é o Dia da Família, em que pais e filhos vão participar da aula bíblica. E naquele dia convidar os filhos para trazer o pai ou a mãe para participar de uma aula bíblica e frequentar uma aula. Isso é importante porque o pai e a mãe vai ver todo o trabalho, todo o engajamento que você tem para o crescimento espiritual dessa criança. Talvez o pai e a mãe vai ter dificuldade de toda semana estar ali na aula do Ministério Infantil, mas você criando um dia especial, o Dia da Família na Escola Bíblica Infantil, e trazendo esse pai e essa mãe para que eles entendam aquilo que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, isso vai ser muito importante para o envolvimento da família. Então, convidar os pais para um evento especial no Ministério Infantil é muito importante. Então, criar o Dia da Família dentro do Ministério Infantil, criar um almoço de pais e filhos, onde vai ser ensinada a palavra de Deus. Então, criar um evento, um acampamento, uma tarde de recreação, para que os pais conheçam o trabalho do Ministério Infantil, é muito importante. Então, primeira dica, crie atividades do Ministério Infantil para que o pai e a mãe venham de uma forma esporádica participar de uma aula, de um culto infantil, para que entendam o que o Ministério Infantil está fazendo. Segunda coisa, nessa parte de envolver, é incentivar a presença de voluntários em atividades do Ministério Infantil. Então, de repente, você vai ter uma atividade especial, vai fazer um passeio, vai fazer um acampamento, vai fazer alguma coisa esporádica no Ministério Infantil, abrir oportunidades, porque muitas vezes a gente fala, eu já tenho uma equipe do Ministério Infantil, não preciso de outros, e nós não damos oportunidade dos pais conhecer. Então, abra uma oportunidade, olha, vai ter um passeio, nós vamos com 30 crianças para um zoológico, e nós precisamos de 5 pais voluntários que vão com a gente para nos ajudar com as crianças. Vamos ter um acampamento e eu queria convidar os pais que puderem nos ajudar para estar nesse acampamento. Então, pensar nisso, muitas vezes talvez você já tenha uma equipe solidificada, pessoas preparadas, mas dê oportunidade dos pais de participar desse evento e isso vai fazer muita diferença dentro do Ministério Infantil. Ponto 1. Engaje, envolva os pais dentro de atividades diferenciadas no Ministério Infantil. Ponto 2. Desenvolva dentro do Ministério Infantil material para discipulado em casa. Então, muitas vezes, os pais não fazem um discipulado infantil, não fazem um culto no lar, não fazem alguma coisa desse tipo, porque não sabem o que fazer. Como que eu faço? Como é que é feito? Como eu posso fazer um culto infantil com as minhas crianças? Então, você, meu irmão, você, minha irmã, senta, pense em algo que dá para fazer com as crianças. Vamos fazer um trabalho de discipulado com as crianças lá dentro de casa. Então, elabore um material para esse discipulado dentro da família, dentro de casa, e assim os pais vão se envolver. Pastor, eu não tenho tempo, não tenho material elaborado, o que eu posso fazer? Talvez um roteiro de leitura bíblica. Olha, essa semana nós vamos ler histórias, as parábolas de Jesus. Então, seleciona 7 parábolas, onde está escrito, o capítulo que está escrito. Coloca uma maneira de checar se realmente foi lido, talvez uma pergunta sobre aquela parábola, e manda para os filhos, leva lá em casa, pede para o pai, para a mãe ler com você, falar dessa história com você. E eu vou conseguir trabalhar com esses pais fora do ambiente da sala de aula, fora do ambiente do culto infantil. Então, criar devocionais semanais para serem feitos com a família. Pastor, o que um devocional deve ter? Um louvor, uma leitura bíblica e um momento de oração. 3 coisas só.
Então você pode sugerir um louvor ali no teu devocional, pode sugerir uma leitura bíblica e dizer, olha, hoje nós vamos orar pela família, hoje nós vamos orar pelo emprego, hoje nós vamos orar pela saúde e trazer esse devocional para que a criança possa fazer. Outra coisa importante é desenvolver um material simples e prático, trazer coisas que são simples e práticas. Muitas vezes a gente quer um material elaborado, cheio de coisas. Não, uma coisa simples, objetiva, prática, de forma que a família possa fazer. Outra coisa que dá para fazer, desafios bíblicos, talvez um quiz de perguntas bíblicas para que a criança com os pais faça. É legal, criança ela gosta de ganhar. Então diga assim, olha, essa semana nós vamos ter 5 perguntas da Bíblia. Quem trazer na próxima aula essas 5 perguntas respondidas vai ganhar uma caixa de bombom, uma caixa de bis. E dá para a criança levar lá para fazer com os pais. Isso é muito legal para envolver a família. Outra coisa importante é disponibilizar material via WhatsApp, via Facebook, via canal do WhatsApp, talvez criar um canal para as crianças, um canal da família no WhatsApp, para que as crianças tenham acesso, muitas vezes de forma digital também a esse material. De repente levou as 5 perguntas, perdeu o papel. Como é que eu faço para recuperar? Opa, vai lá no nosso canal do WhatsApp, você vai ter todo o material para recuperar. Então, isso é importante. Então, pense nisso. Então, trazer formas de que a criança consiga trabalhar na casa com a família é importante. Criar devocionais, criar desafio bíblico, dar material através da internet, por grupos do Facebook, WhatsApp. Tudo isso vai ser importante para engajar a família na tua igreja. Legal? Gostou dessa dica? Se gostou, comente. Pastor, dica top, gostei, vou implantar na minha igreja. Deixa aí no comentário, diga de onde você está nos assistindo, isso é importante. Se já está gostando dessa aula, vai lá no joinha, clica no joinha, dá um like. Gostei dessa aula. Escreva aí, amei essa aula está sendo uma bênção para mim. Isso é importante. Dica de número 3, promover palestras para os pais sobre o ministério infantil. Muitos pais não têm nem ideia para que serve o ministério infantil na igreja. Olha, algo até forte de dizer. Você sabia que muitos pais acham que o ministério infantil é apenas para a criança não atrapalhar no culto? Já é até forte, mas tem muitos pais que acham isso. E aí ele diz assim, meu filho fica quietinho comigo lá no culto, então não preciso mandar com aquelas crianças que estão lá porque estão atrapalhando no culto. Então, promover palestras e dizer para os pais o que é o ministério infantil. Então, diga para os pais numa palestra, organize uma palestra com os pais sobre o que é o ministério infantil, sobre o que faz o ministério infantil, sobre a importância do ministério infantil na formação espiritual da criança. Traga para os pais essa consciência. Então, coloca lá no calendário de eventos da igreja, olha, palestra para os pais no mês de maio, que é o dia das mães, no mês de agosto, que é o dia dos pais, ou no dia da família. Então, ter no calendário palestra de conscientização sobre a importância do ministério infantil vai fazer muita diferença. Uma coisa importante também, crie um mural móvel. E de repente, sabe aqueles mural de foto? Muitos pais têm lá no quarto dos filhos um mural de foto. Crie um mural de foto e num dia de um evento, uma escola bíblica de férias, num acampamento, num passeio, pede para o pastor da igreja, coloque no domingo à noite, no lugar de destaque, evento feito pelo Ministério Infantil, com as fotos, com aquilo que aconteceu, num culto infantil, de repente vocês foram para um passeio, pede para as crianças dizer como é que foi o passeio, o acampamento, o quanto aquilo foi bom para eles. Tudo isso, irmãos, ajuda na divulgação do ministério infantil. Lembre de uma coisa, muitas vezes o ministério infantil está numa salinha escondida no fundo da igreja e ninguém sabe o que você faz. E se você não for um promotor daquilo que você faz, ninguém vai descobrir. Então faça isso que é importante. Outra coisa, construa relacionamento próximo com a família. Tenha uma equipe de visitação, vai visitar a família. Vai procurar conhecer mais da criança com o pai, com a mãe, vai procurar saber se eles estão passando por um momento de necessidade. Muitas vezes o departamento infantil não pensa nisso.
Eu falo como pastor de criança, como especialista no aconselhamento infantil. Às vezes a criança comenta alguma coisa, olha lá no meu lar está muito difícil, está tendo muita briga, meu pai e minha mãe estão separando, olha, meu pai está desempregado, a gente está precisando das coisas. Então, construir um relacionamento próximo com a família é muito importante. De repente, ir para dentro da casa, conhecer mais da família, levar uma cesta básica para sanar uma necessidade, fazer um momento de aconselhamento para os pais, ajudá-los. Aqui na igreja da criança, tem criança que às vezes ela está precisando de um psicólogo, a gente corre atrás de um psicólogo. De repente a criança está precisando de um fono, não fala certo, a gente corre atrás de um fono. A gente trabalha realmente em favor da família, mostra para a família, ei, a gente está aqui, a gente é parceiro. E é muito interessante o carinho da família, o quanto os pais estão interessados nisso, porque ele viu no Ministério Infantil um parceiro e não um opositor, alguém que vai apontar erro. Então, construir um relacionamento próximo com a família é muito importante. Ponto 2, cheque. Pastor, quais são as estratégias para envolver a família no Ministério Infantil? Primeiro, dê oportunidade da família participar ativamente de atividades exclusivas no Ministério Infantil, para que eles saibam aquilo que está sendo feito na sala de aula. Segundo, desenvolver recursos que façam da extensão da igreja a casa. Então, trabalhos como discipulado online, onde a criança vai trabalhar em casa, devocional, desafio bíblico para que a criança leve para casa, isso vai ajudar a família a se envolver. Terceiro, promover palestras de conscientização para os pais sobre o que o Ministério Infantil faz, o quanto é importante para que eles entendam o que vocês fazem. E o quarto, fazer um relacionamento próximo com a família, estar realmente de a par da família, visitar os lares, conhecer a situação de cada família. Tudo isso vai ser importante para tornar o teu Ministério Infantil relevante dentro da vida das famílias. Gostou dessa dica? Deixa aí no teu comentário. Amei, pastor, vou fazer isso. Já implanta isso daí, alguma coisa dessa dentro da tua igreja? Lembrando sempre de onde você está nos assistindo, aonde estamos alcançando. Ah, pastor, só um comentário. Isso é importante para a gente trabalhar e trazer um conteúdo mais relevante para você. Ponto 3. Como tornar um ministério infantil mais atraente para a família? Pastor, como é que eu faço para tornar o ministério infantil mais atraente, para que os pais se envolvam? Promova eventos interativos entre pais e filhos. Então, de repente, um feriado, de repente, um final de semana, vamos ter uma noite de jogos entre pais e filhos. Então, uma noite de games entre pais e filhos. Vamos ter uma noite do desafio. Quem conhece mais da Bíblia entre pais e filhos? Então, trazer o pai e o filho para um evento especial dentro do Ministério Infantil. Olha, vamos ter a noite do pastel com pais e filhos. Então, convidar, vamos ter o café entre pais e filhos. Nós precisamos entender, irmãos, o dia está tão corrido, os pais estão tão envolvidos que os momentos entre pais e filhos são cada vez mais raros. De repente, o pai, a mãe não teve tempo de parar na semana para estar com os filhos. E esse evento especial para pais e filhos vai ser muito importante, muito relevante dentro das famílias, no seu ministério infantil. Então, promova dentro do ministério infantil um evento entre pais e filhos. Outra coisa, traga o impacto daqueles trabalhos que vocês estão fazendo com as crianças no Ministério Infantil para diante dos pais. Então, num culto especial de testemunho, de repente fez um acampamento, vamos ter um culto de agradecimento pelo acampamento. Convida os pais para estar nesse culto e peça para as crianças contar o quanto aquilo foi importante para ela. De repente você teve uma aula bíblica especial, pede para a criança falar sobre aquilo, o quanto aquilo foi importante. Então, testemunhos que mostrem para os pais o quanto o Ministério Infantil está impactando a vida das crianças são importantes. E por fim, celebrar conquista junto com as crianças e as suas famílias. De repente, vocês estão programando um congresso infantil e a festa é um grande desafio, envolveu toda a família. E no final deu tudo certo, vamos fazer um culto de ação de graça? Vamos ter um café entre pais e filhos para nós celebrarmos o que Deus fez no congresso infantil?
trazer coisas desse tipo dentro do Ministério Infantil vai ser muito importante para tornar ele mais atraente para a família. Ponto 3, então, pastor, como é que eu faço para tornar o Ministério Infantil atraente para a família? Promover eventos dentro do Ministério Infantil envolvendo pais e filhos, mostrando para os pais, através do testemunho das crianças, tudo aquilo que está sendo feito no Ministério Infantil e programando atividades de celebração por resultados alcançados no Ministério Infantil. Tudo isso é muito importante. Não sei se era isso que você esperava, mas eu creio que Deus falou no teu coração. Se esforce mais e mais para envolver as famílias no Ministério Infantil. Deixa agora no comentário, gostou dessa aula? Se você recomendaria essa aula para outra pessoa, vai lá, clique em compartilhar e mande para 10 pessoas essa aula. Olha a aula abençoada. Diga para as pessoas que nós temos uma programação diária e nós podemos ajudar o Ministério Infantil de outras igrejas. Indique essa programação. No canal tem uma playlist com todo o conteúdo. Se você está assistindo essa aula e não assistiu às aulas anteriores, nós temos. Se você é líder ou pretende ser líder ou foi convidado para ser líder no Ministério Infantil e está com dificuldade na liderança, curso Liderança com Sucesso no Ministério Infantil. Um curso online que vai ensinar para você todo o papel da liderança e estratégias como essa de como envolver a liderança, como motivar equipes. Mande um WhatsApp para 19 98235 2607. Quer aprender sobre liderança no Ministério Infantil. Quer fazer um curso online sobre Ministério Infantil? Temos mais de 40 títulos diferentes de curso que vai suprir a tua necessidade. Manda o WhatsApp 19 98235 2607 e nós vamos mandar o catálogo de curso com todo o curso disponível. Todos os nossos cursos é online, você vai estudar no teu momento, não são aulas ao vivo, você vai estudar no teu momento e vai ganhar conhecimento. Deus te abençoe, muito obrigado. Agora vai aparecer o logo do Instituto Barak. Se você ainda não se inscreveu, clica lá no logo e você vai se inscrever no canal. Ativa lá no sininho notificação para saber de todas as aulas que nós postarmos e aqui vai aparecer a sugestão de mais uma aula que você não assistiu. Deus te abençoe, foi muito bom ter você. Vamos orar e agradecer? Pai, muito obrigado por mais uma programação Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Abençoa cada irmão, a cada irmã que chegou no final dessa aula, os que vão compartilhar essa aula, daí da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Instituto Barak, abençoando a sua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.